Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao conteúdo de política do Grupo Aratu, tratando com os políticos, tratando com as pessoas que estão na frente das câmeras e também com as personalidades que estão por trás, ajudando a política pública, a política institucional a acontecer. Um desses personagens, talvez um dos mais importantes nos últimos 8 anos, está aqui conosco. É o jornalista André Curvelo, atualmente secretário de Comunicação do Estado da Bahia. André, seja bem-vindo, é importante receber você aqui hoje. Bom dia, Pablo. Prazer estar aqui no Linha de Frente e pronto para as indagações que se fizerem necessárias. É a prática dele como jornalista. Jornalista é assim, fica muito à vontade perguntando e nem tão à vontade respondendo. Você também é assim, André? Eu sou assim, André. Rapaz, eu particularmente, você não me vê dando entrevista. É difícil. Eu sou muito mais de bastidor ali, que eu me atrapalho um pouco aqui Fique à com vontade. câmera, com microfone, mas, enfim, com você fico mais à vontade. Obrigado, André. André, você tem uma carreira como repórter, uma carreira em jornal, em veículos de comunicação, uma carreira como empresário também influente na área de assessoria de comunicação, e você topou um desafio que, para mim, não é um desafio fácil de ser aceito, que é comandar a comunicação de um estado como a Bahia. Por que você aceitou um desafio tão difícil como esse, André? Rapaz, nem eu sei lhe responder. Mas assim, né, eu gosto muito dessa coisa da comunicação na política. E em 2013, mais ou menos março de 2013, lá na minha empresa, que está fazendo já 27 anos, o candidato, o então pré-candidato, na verdade nem candidato, nem pré-candidato ele era, que era o Rui Costa, né? Ele foi no meu escritório, um amigo recomendou a gente e ele foi me convidar para fazer a pré-campanha. Você já tinha trabalhado com o ex-prefeito João Henrique? Eu fiz várias campanhas, inclusive a de 2008, que João Henrique tinha 72% de rejeição. Difícil. E nós ganhamos lá. Difícil. Mas aí Rui Costa foi te procurar. Aí Rui foi me procurar. E aí ele chegou, um óculos feio danado lá, e aí fez assim, olha, eu vou ser governador. Isso em março de 2013. E ele tinha 1,2% nas intenções de voto, muito desconhecido. E aí eu cheguei e disse, tá bom, eu vou ser governador. Eu disse, então tá. E aí acertamos, e aí eu comecei a fazer um trabalho de pré-campanha com ele. Quando chegou 2014, teve a campanha, efetivamente ele foi o candidato do partido, candidato bancado pelo então governador Jacques Wagner, e começamos a campanha, muito difícil, pela falta de conhecimento, até pela falta de trato dele com o estúdio, com falta de experiência de uma campanha majoritária, mas assim, muito disciplinado, eu digo assim, um exemplo de superação o governador Rui. E ele conseguiu ganhar a eleição e me fez um convite, né? Não sei se eu fui o primeiro nome, sei lá. E ele disse, rapaz, não vou entrar nessa barca não, que nada, esse negócio dá muito trabalho. Mas assim, a gente terminou criando um relacionamento de muito respeito e eu fui com o objetivo de arrumar, né, dar uma linha. E nessa brincadeira, quando chegou na reeleição, fizemos a reeleição e aqui na TV Aratu, sem me comunicar nada, ele disse que o único nome garantido era o meu para o segundo mandato. Você tem muito prestígio, eu já estive lá em alguns encontros da imprensa com o governador e André Curvelo, de todos os secretários, é o que tem acesso livre, né? O gabinete do governador, você é praticamente um braço direito, você é uma pessoa que está no convívio cotidiano do governador. Foi em 8 anos construído isso. A gente tem um relacionamento É muito fácil trabalhar com o Rui, ele deixa a pessoa trabalhar, cobra muito, na verdade, muito chato, né? Cobra sábado, cobra domingo, cobra feriado, mas um cara muito justo e inteligentíssimo, preparado. E o bom, Pablo, é que você está com uma pessoa bem intencionada, um cara que pensa em ajudar o próximo. Então, quando ele chora na recuperação de uma encosta, quando ele vai na chuva, lá na enchente do extremo sul do estado, ele chora com aquilo, ele chora com a pobreza que
Nós somos um estado pobre, aqui a capital é uma capital pobre. Então, ele sempre está querendo fazer mais, com muito carinho, com muito zelo pela coisa pública. Isso aí, a gente termina se comprometendo muito com os ideais do governador. Eu digo que tanto ele quanto o Wagner são dois governadores que marcam história na Bahia. Eu tenho muitas dúvidas com você, eu quero falar sobre fake news, é um tema... André Covello foi um dos primeiros a alertar para o problema social que é notícia falsa, fake news. Quero falar sobre pandemia, mas você me despertou um sinal de curiosidade. Você falou que quando o então pré-candidato Rui Costa chegou até você, tinha menos de 1% de intenção de voto, e falou, você governador. Está acontecendo alguma coisa semelhante com o atual secretário e candidato Jerônimo Rodrigues? Tem algum paralelo em relação a isso? Rapaz, eu ainda estou secretário, então... Não pode falar, né? O que eu falar aqui, mas assim, eu posso até ser exonerado, mas o que eu posso lhe dizer é que hoje, obviamente que quando eu conheci Rui foi no ano anterior da eleição, mas hoje existe um clima bem mais positivo pró-Jerônimo. O clima vamos dizer assim, é bem mais animado. Não sei se já é por causa da proximidade do pleito eleitoral, mas assim, a gente sente uma movimentação muito grande. E as pesquisas internas animam muito o grupo, Então, essa movimentação do presidente da Câmara, Geraldo Júnior, para compor a chapa como vice, isso também animou muito aqui a capital. E Jerônimo é um cara que vem de Aiquara, um município vizinho a Jiquié, lá no sertãozão mesmo da Bahia. E também como Rui, filho de vaqueiro, de uma origem humilde, estudou em escola pública, milita muito nos movimentos sociais, foi coordenador do programa de governo de Rui, do segundo também, do segundo governo de Rui, foi secretário da Agricultura Familiar, secretário da Educação. Então, é um sujeito muito humilde, preparado e tem traços parecidos com Rui. Eu acho que hoje a realidade é melhor do que aquela vivida com Rui em 2013. Interessante, André Covello, falar isso. E eu conheci como repórter, eu posso destacar uma virtude, assim, uma característica de Jerônimo Rodrigues, é a leveza. Ele tem uma leveza, assim, uma forma de tratar todo mundo, é bem próximo às pessoas. Talvez isso ajude na comunicação. Não, com certeza. Eu digo assim que ele se apresenta nesse momento assim, mais leve do que o Rui lá em 2013, 2014. Mas assim, tá com muita vontade de trabalhar, muita vontade de dar continuidade a esse projeto, iniciado pelo senador Jacques Wagner, lá atrás. Acho que Rui aprimorou o projeto de Wagner e eu acho que Jerônimo também tem tudo para superar e ser ainda melhor do que Rui. Aquele cara que vem de baixo, que conhece bem os problemas do interior do estado e da capital. Muitos assuntos para a gente tratar aqui com o André Covello, secretário de Comunicação, jornalista e secretário de Comunicação do Estado da Bahia. Daqui a pouco a gente vai mostrar uns vídeos importantes para o Estado como um todo, vídeos institucionais que ganharam o mundo pela qualidade do trabalho que foi feito e pela mensagem transmitida. André, é possível a gente dizer qual foi a maior... Você é um especialista em gerenciamento de crises, eu te acompanho na iniciativa privada, muitas das ações que sua empresa toma para gerenciar a crise. Nesses últimos 8 anos, qual foi a maior crise de comunicação que você teve que gerenciar? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que eu estou indo para, não pode ficar falando isso não, mas eu estou indo para quase 40 anos de mercado e posso lhe dizer o seguinte, que a pandemia foi uma das coisas mais cruéis, quer dizer assim, muito, muito dura mesmo, porque era uma coisa nova e que você via o que estava acontecendo na China, lá na Ásia, depois na Europa, Estados Unidos, até chegar aqui. Tudo muito novo para a gente, um nível de desconhecimento muito grande. E o pior é que você via as pessoas morrendo e você via imagens de cidades na Europa, na Itália, por exemplo, das pessoas com os corpos dentro de casa. E você via hospitais entrando em colapso,
você via falta de atendimento, falta de equipamentos, covas coletivas, enfim. E aí você, analisando todo aquele quadro exposto no noticiário internacional, você, pô, será que vai chegar no Brasil? E como é que a gente faz quando chegar no Brasil? Então, aquilo ali, eu digo que é uma coisa que ficou marcado, vai ficar marcado para sempre na nossa história. E aí vocês começaram um trabalho importante, eu posso até dizer, em conjunto com a mídia tradicional, em conjunto com as redes sociais. Me parece que foi um dos trabalhos mais bem-sucedidos do Brasil, em termos de informar a população, de conscientizar a população. Você tem dados sobre isso, André? Ó, eu vou lhe falar uma coisa, Pablo. A gente, no dia a dia, você está de um lado do balcão, eu estou do outro lado. Isso. Então, muitas vezes, você vai abordar assuntos que me incomodam, né? E a gente vai... Tentar um diálogo. Né? Tentar um diálogo, você defendendo seus interesses legítimos e eu os meus. Então, isso é muito comum, é o meu dia a dia isso. E eu vou lhe dizer uma coisa, então, eu sou muito crítico com relação à atuação em alguns momentos da mídia. Mas eu já falei isso publicamente, quero aqui repetir no seu programa. A imprensa baiana foi espetacular, agiu de maneira espetacular na pandemia, parceira, responsável. Isso aí eu estou falando, quem está falando é quem está ali no dia a dia, vamos dizer assim, duelando com a mídia. Mas foi muito importante a participação dos veículos de comunicação. Eu falo isso de uma maneira geral. E a comunicação, nesse sentido, foi fundamental. Foi fundamental porque as pessoas estavam ansiando por informações, elas estavam ansiosas por informações, elas estavam ávidas, preocupadas, com medo, ávidas por proteger seus filhos, seus pais, seus familiares e viam no governo uma fonte segura de informação. Então, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, ajudou muito a gente conviver com todas as dificuldades da pandemia. Você foi um balizador dessa comunicação e eu vou trazer imagens, produtos que vão mostrar isso, para a gente entender um pouco dos bastidores. Tem um dos vídeos de algumas das campanhas institucionais do governo, sobretudo em relação à pandemia. A gente vai soltar agora e eu tenho uma pergunta e um pedido de um comentário de André Curvelo. Wilton, por favor, solta o vídeo aí para o pessoal entender o que a gente vai falar agora. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Não deixe que o coronavírus tire alguém da sua família. Evite aglomerações e faça a sua parte para que juntos a gente possa vencer esta doença. Governo do Estado. André Curvelo, esse vídeo me parece que foi premiado, né? É uma sensibilidade muito grande, toca mesmo, toca a alma, toca a fundo. E ele, na posição de secretário de comunicação, é o responsável por brifar, ou seja, dar um resumo do que ele quer aprovar, desaprovar, se for o caso. Me conta a história desse vídeo aí. Esse vídeo aí, ele foi... a gente estava muito preocupado com a aproximação da Páscoa, da Semana Santa, e preocupado com a aglomeração. As pessoas já, num momento, cansadas de isolamento social, e a gente estava percebendo um fluxo muito grande de pessoas para o interior e também do interior para a capital. Na Semana Santa, que estava se caracterizando ali como esses chamados feriadões. Então, a gente pensou nesse vídeo para você ver que ele está ali valorizando ali um almoço em família, que era justamente o almoço da Semana Santa, tradicional
aqui na Bahia e no Tem Brasil. alguma coisa pessoal, assim, de você nesse vídeo? Tem alguma memória afetiva? Rapaz, esse vídeo assim, me emociona, porque é a música de meu pai. Me lembro de meu pai com essa música. E a gente discutiu muito isso. E aí eu estava até contando mais cedo e relembrando, e faço questão de dizer a participação de algumas pessoas da agência foi a Moria. Essa campanha ganhou um prêmio nacional inédito na Bahia, o Prêmio Colunistas. E o roteiro foi muito mal apresentado pela Moria. E aí o dono da Moria, o Cláudio Carvalho, o diretor de criação, Bruno Cartacho, ficaram meio chateados comigo. Eu vetei no primeiro momento, estava muito ruim. Aí depois ligou Chico Kertz para mim, da produtora Macaco Gordo. E, rapaz, não é possível que você vá vetar. Eu digo, está vetado, está horrível. E no final foi um grande equívoco no que diz respeito à apresentação. E eu terminei sendo convencido a fazer. E ficou um trabalho extremamente bem feito. Eu digo sempre que é um trabalho de equipe. Muita gente participou e muita gente tem mérito por esse prêmio. Mas assim, a pandemia, Pablo, exatamente ontem, eu estava na sala de reunião do governador, onde nós armamos um verdadeiro circo para enfrentar a pandemia. Então, para evitar aglomeração, então muitas vezes estávamos eu e o jornalista colega nosso, Carlos Prates, em vários momentos da pandemia, a gente fazendo live, segurando o celularzinho, gravando para Noticiário Nacional, gravando para vocês aqui para o Noticiário Local. E aí nós mandamos mudar. Quando o governador, essa semana, lança o decreto liberando a utilização de máscaras em locais externos e internos, então, a último backdrop que nós tínhamos era use máscara. E os backdrops, quem não sabe assim, da área que não é o backdrop, é aquela coisa do fundo que fica atrás, assim. No nosso caso aqui, do governador. E aí, os backdrops contam a história da pandemia. Eles interessante. Uma boa pauta isso aí. Contam a história da pandemia. Toda a evolução está lá contada. Toda a evolução. E aquilo ali, quem viveu o dia a dia, eu digo assim, de manhã, de tarde, de noite, que muitas vezes eu nem ia na secretaria direto para o gabinete do governador. E ali nós ontem mudamos o backdrop, tiramos use máscara. Então botamos já a marca governo que cuida de gente, cuida das pessoas. Então, no primeiro momento você tinha lave as mãos, mantenha distanciamento, evite aglomeração, use máscara, não saia de casa, se sair use máscara. Então tem toda uma fase da primeira onda da pandemia, da segunda onda da pandemia, da terceira onda da pandemia. Se você fizer Não sei se eu posso dar uma sugestão. Isso vale um documentário, rapaz. Mas aí você está querendo perturbar aqui a entrevista. Por quê? Ó, eu vou dizer a verdade, ele já me contou que deve sair um documentário aí. Não é isso? Tá no forno esse documentário. A gente está concluindo, já está bem, eu acho que, vamos lá, nos próximos 10 dias, 15 dias, você vai ser convidado. Legal, estou curioso. Vai ser um documentário que ele tem, no primeiro momento, 48 minutos, e conta a história da comunicação na pandemia. Então, são mais de 30 campanhas, Pablo, ninguém percebe isso. Mais de 30 campanhas para rede social, para a grande mídia. Outdoor, um destaque muito grande, os outdoors, né? Muito, porque as pessoas, elas precisavam de informação, precisavam ser informadas. Então, quando a gente... Você imagine a gente aqui numa cidade quente, né? Temperatura, cidade tropical, e aí você, de repente, use máscara. Então, para a gente foi um choque você sair nesse calorzão aqui com máscara. E primeiro sair de casa. Então, aí depois a gente faz assim, se sair, use máscara. Primeiro, fique em casa. Se sair, use máscara. Depois, evite aglomeração. Então, aí você percebeu, em determinado momento, os jovens ávidos por festa, por paredão,
E aí a gente tenta falar também com esse jovem que, ó, se você está saindo, você está trazendo o vírus para casa Eu e tenho a mata. impressão que nesse momento aí que você está citando, que os jovens já estavam num processo de não conseguir mais ficar em confinamento e quarentena, eu tenho a impressão que você aí usou de, digamos, a força bruta da comunicação. Você foi bem incisivo, chamou muita atenção, foi um choque. Tem um vídeo que a gente vai mostrar aí você me diz se foi ou não um choque, se foi difícil aprovar esse vídeo ou não. Vamos assistir. Sem máscara, só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Ó, Vinícius Linhares está acompanhando aqui, nosso gerente comercial. Eu vou dizer uma coisa, quando o André Curvelo me mandou esse vídeo, eu tomei um susto, confesso a você, rapaz, vocês vão botar isso no ar mesmo? Como foi para colocar isso, para aprovar, para fazer? Isso é forte, André. Mas era necessário, Pablo, era necessário, porque a gente acompanha os números e a evolução. E a situação, nesse momento aí, estava meio fora de controle. E a gente tinha estudo mostrando que as pessoas mais velhas estavam se contaminando. E aí, quando você investigava, era o jovem que estava saindo de casa, indo para a balada, indo para a rua e levando o vírus para suas casas. Então, é uma situação muito dramática. Por isso que aí a gente elevou o tom. Nós fomos elevando, e esse aí a gente subiu a média, elevamos acima da média o tom para sensibilizar as pessoas. Porque e aí, Pablo, registrar aqui, não tenho vocação para puxa-saquismo, mas assim, o comando do governador Rui Costa foi muito decisivo, muito firme. Ele cuidou, assim, são 417 municípios, ele cuidou ali de cada um, conversou com cada prefeito, independente de que partido era, se era oposição, se não era. Então, quando ele foi percebendo isso, que até os próprios gestores estão dizendo, ó, estamos perdendo o controle, não podemos mais manter o comércio fechado, não, temos que liberar o transporte. Então, e a gente percebe gradativamente que os leitos estão sendo ocupados. E aí você, será que vai colapsar? Aí você bate aquele desespero mesmo. Será que vai acontecer o que aconteceu em outros estados, em outros países, as pessoas morrendo na porta de hospitais sem atendimento? Então, isso aí é um aviso para chegar e dizer, vai colapsar. E fizemos também com socorristas, com o pessoal do SAMU, com motoristas de ambulância, dizendo, a gente está esgotado. Esses médicos, esses profissionais de saúde, de SAMU, os motoristas de ambulância, pessoal de segurança, são heróis. E fizemos até um reconhecimento. São heróis porque tem depoimentos dessas pessoas completamente exaustas, sem ver família há vários dias. Então, isso daí não é a troco de nada, a gente não faz por fazer, a gente faz por uma necessidade, por uma responsabilidade mesmo, para as pessoas se conscientizarem e dizer assim, a situação é grave. Então, para a gente que está ali, eu digo sempre que é pegar no pulso, você vai pegando no pulso. Aí você recebe a pancada. Que absurdo, vocês estão fechando o comércio. E, na verdade, num determinado momento, teve amigos meus que ligaram para mim pressionando. Aí eu disse, vem cá, e vocês querem o quê? Fechar para sempre ou fechar temporariamente e depois abrir progressivamente? E, por outro lado, você tem que compreender que é um negócio dele, é o ganha-pão dele, é o ganha-pão do cara do comércio, do cara do shopping. Dilema, Então, administrar tudo isso é muito difícil. É muito difícil. E ainda tem mensagens de fora que vão vindo, dizendo, olha o que o governador está fazendo, está acabando com vocês. Olha o que o governador está fazendo, quer matar todo mundo de fome. Ainda tem essa mensagem. Mensagens assim, mas assim, eu vou chegar nessas mensagens assim. Mas em determinados momentos, líderes do comércio me ligaram, manifestando apoio. Poxa, é melhor ser agora e a gente abrir progressivamente. A gente não aguenta mais, mas é melhor essa medida. Então, a medida de fechar, por exemplo, o shopping center, de fechar comércio, em determinado momento foi um susto, foi criticado e depois as próprias lideranças compreenderam que era necessário. E provou, efetivamente, que foram medidas necessárias. Agora, enfrentamos o panorama nacional.
A gente falava de vacina, a gente falava de máscara, a gente falava de evitar aglomeração, e o governo federal está fazendo justamente o contrário. Então, não é uma pessoa, é um presidente da República, são membros de um governo federal que dizem, diziam totalmente o contrário do que a gente estava praticando aqui. Então, tem uma parte da população que diz assim, pô, peraí, esse presidente está certo. Então, a gente tem que fazer um trabalho de convencimento para mostrar que o caminho era o caminho baseado na ciência, lastreado na ciência. E aqui, como jornalista, uma coisa que a gente tem que destacar é que pessoas morreram de Covid, infelizmente. A gente lamenta, sofre e sente saudade, mas não tivemos cenas de colapso, não tivemos cenas de pessoas aguardando atendimento e sem conseguir. É nosso convidado André Curvelo, secretário de Comunicação. Eu tenho uma pergunta para você, eu vou passar para você uma pergunta que muitas vezes eu ouço em entrevistas, sobretudo entrevistas com políticos que são adversários ao atual governo, ao governador Rui Costa. Eles dizem assim, André, eu quero saber de você se isso é um elogio ou uma crítica ao seu trabalho. Eles dizem assim, o governo gasta muito com propaganda, é um governo de propaganda. Eles olham bastante a propaganda do governo. Isso está te favorecendo, está te prejudicando? Como é que você enxerga esse tipo de crítica? Rapaz, de uma maneira muito normal isso daí. A gente vai vivendo, a gente vai apanhando tanto que termina convivendo com essas pancadas. Essa questão da publicidade oficial, ela é sempre, volta e meia, ela é motivo de polêmica. Seja ela no campo estadual, federal ou municipal. Porque muita gente, Pablo, e ainda mais quando é oposição, diz assim, para que gastar tanto com publicidade? E focam muito na questão político-partidária e não focam na importância da comunicação para a sociedade como um todo. Sim, institucionalmente, né? Então você vê o seguinte, nós temos um governador que é, como eu disse a você, chato. Eu pedi muitas vezes para aumentar o orçamento, ele ali com a pão duro ali, mão de vaca. E, na verdade, quando você vai olhar, nós estamos em Salvador. Proporcionalmente, a verba da prefeitura, a verba oficial, legal da prefeitura de Salvador é bem maior do que a do governo do estado. Interessante. Muito maior. E, sabe, eu acho que é normal isso daí. Eu, quando estava na prefeitura, eu abri caminho para isso, para quebrar esse paradigma de dizer, está aqui o que é necessário. Está dentro do orçamento, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, no caso do Estado, pelo Tribunal de Contas do município, pelo Tribunal de Contas da União, a depender da esfera, e pelos órgãos de controle. Eu acho que você tem que fazer a coisa de forma transparente, de forma valorizando a questão de utilidade pública, de forma responsável. Então, quando alguns amigos da oposição falam que o governo é só propaganda, que a Secretaria de Comunicação é isso e aquilo, eu me sinto até lisonjeado. Eles estão vendo a propaganda e estão vendo que é uma propaganda séria, que é uma propaganda responsável, que a gente está prestando contas. Que provavelmente está fazendo efeito, porque está incomodando. Falam tanto dessa... Eu gostaria que a Secretaria de Comunicação não incomodasse tanto, que eles, volta e meia, eles estão falando que o governo é isso, o governo é aquilo, mas se você for olhar, é uma propaganda estratégica, baseada em ciência, em pesquisas científicas, e que a gente procura prestar conta. A gente está exercendo um dever que o poder público tem de prestar conta. E, especificamente, em casos como nós vivemos, pandemia e, recentemente, enchentes aí em algumas dezenas de municípios da Bahia, focando principalmente utilidade pública. É muito importante isso. André Curvelo, secretário de Comunicação do Estado da Bahia. A conversa passa rápido, a gente já esgotou o tempo, conversa boa, você está convidado de volta, mas antes, eu te enxergo ainda mais como jornalista do que como um secretário de Comunicação, um gestor público. 56 anos de idade, com larga experiência, acabou de entregar aqui que tem 40 anos de experiência no mercado. Quase 40. Antes de terminar, André, eu queria que você desse um conselho para os jovens jornalistas, o estudante, o rapaz de 18, 20 anos, a moça que quer seguir na carreira. Ainda vale a pena ser jornalista no Brasil e na Bahia? Olha, Pablo, eu sou suspeito, porque é a única coisa que eu sei fazer. Meu avô era jornalista, meu avô era secretário de redação do principal rival do À Tarde, que era o Imparcial. O Imparcial era matutino, e o à tarde vespertino.
Então, você tinha o jornal que saía pela manhã e o jornal que saía pela tarde. E meu avô, eu não conheci, Edgar Curvelo, era secretário de redação. Meu pai, advogado formado, resolveu, teve esse desvio de conduta e virou jornalista também, que era a paixão dele. E eu terminei tendo uma influência muito forte disso daí. E meu pai fez de tudo para eu não ser jornalista, para eu não fazer comunicação. Tanto é que eu fiz comunicação e direito, né? Mas é uma paixão, rapaz, muito grande isso daí. Então eu sou suspeito, eu digo que vale a pena, assim. Se você tem amor, eu digo assim, que eu trabalho todo dia com muito amor pelo que eu faço. A gente trabalha sábado, a gente trabalha domingo, a gente trabalha feriado, mas com muita paixão. Cada dia é um cenário diferente, é um dinamismo muito grande. Acho que a comunicação tem isso. Eu acho que vale a pena assim, ser jornalista. Se você gostar, se você chegar e dizer assim, eu quero ganhar dinheiro, não vá para o jornalismo. Não vá para o jornalismo. Mas assim, e aí para esse jovem eu digo, leia, tem que ler. Ler, tomar cuidado com a velocidade da mídia atualmente. Uma coisa é você estar aqui no seu programa, a outra coisa é o site. O pessoal, eu acho que está precisando a gente todo mundo discutir essa coisa da comunicação, a gente ter mais responsabilidade na informação, se preocupar menos com a velocidade e sim com o conteúdo. Então, eu acho que para esse jovem, eu digo assim, não perca de vista o caminho ético, não perca de vista a responsabilidade com a informação. E a gente quer dar o furo, tem que ter velocidade? Tem, mas com responsabilidade. Então, esse aí é o conselho que eu dou e que siga assim a profissão e não vai dar tempo mais que na próxima e que combata esse câncer social que é fake news. Tem que combater isso. Isso mata as pessoas, destrói reputações de empresas, destrói reputações de pessoas, de famílias. E você já me deu a deixa para um próximo encontro. Eu quero promover aqui um debate. Você, a secretária atual, minha colega de faculdade, Renata Vidal, da Prefeitura de Salvador, também gente a jornalista, não é? Gente jornalista finíssima. Competente. E eu acho que vocês são pessoas muito indicadas, junto com o pessoal da ABI, para a gente debater fake news e como a sociedade virou refém de notícia falsa. Combinado o nosso próximo encontro? Fechadíssimo. E vamos combater junto essa questão da fake news. Eu tenho vários casos para contar. A gente fez um debate muito bom. A Bahia foi pioneira nisso daí, no grupo de secretários de comunicação do Nordeste. O problema não é de Salvador, não é da Bahia, é um problema nacional. E a gente espera que, até com essa fiscalização maior hoje, principalmente do Supremo, que essas eleições não sejam tão contaminadas pelas fake news como foram as últimas eleições. Disse tudo e disse bem. André Curvelo, jornalista, secretário de Comunicação do Estado, nosso convidado aqui do Linha de Frente. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que vai ser tão recheado de conteúdo quanto esse. Um abraço. Até a próxima, galera.